Boa noite, sejam todos bem-vindos. A leitura é do livro Convites de Sheila, pelo Espírito Sheila. Paciência e amor. Diante da situação, problema que te desafia a paz interior, procura manter o coração sereno e a mente tranquila. A ansiedade, quando cultivada, quase sempre turva o raciocínio. A precipitação, invariavelmente, conduz ao remorso. Ainda que tudo contrarie as tuas expectativas, segue fazendo o melhor a teu alcance, confiando que quando a palavra não esclarece, a experiência ensina. Assim, retempera o ânimo e segue adiante, combinando amor e paciência, porque a união dessas duas virtudes sempre resulta na superação da sombra, seja hoje ou mais além. Uma boa palestra a todos, que assim seja. Meu boa noite a todos, que a paz seja no coração de todos os presentes. Sejam todos bem-vindos a esta casa de orações. Aos que estão chegando pela primeira vez, recebam o nosso carinho, o nosso afeto, o nosso acolhimento. Aos que já são os frequentadores, igualmente, se estende o mesmo carinho, o mesmo afeto, a mesma alegria.
como é de costume em todas as casas espíritas, igualmente na nossa, antes de darmos por início qualquer atividade, seja no tratamento fraterno, no atendimento fraterno, num grupo de estudo, numa palestra como a da noite de hoje, nós costumamos a nos unirmos em uma oração. E é com esse intuito, com essa vontade, com esse desejo, que eu convido a todos os presentes para que unamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, elevando a Deus nesse instante os nossos sentimentos de profunda gratidão, de profunda alegria, dizendo: Senhor Deus Pai, nós te agradecemos pela dádiva da vida, pela oportunidade concedida daqui estarmos na noite de hoje. Obrigada, Senhor, por todo amparo, por todo auxílio que recebemos desde os primeiros instantes de luz do dia de hoje até o presente momento. Obrigada, Senhor, pelas vozes amigas, pelos espíritos familiares, nossos anjos que estão sempre à nossa volta, nos auxiliando e nos amparando. Obrigada, Deus Pai, por esse teu amor para conosco em todos os instantes. Pai amado, que na noite de hoje as vozes dos céus que aqui se fazem presente possam se fazer ouvir, que em nossa intimidade, Deus Pai, possa penetrar a mensagem do Evangelho que aqui será discorrida, que possamos nós ter a capacidade, com auxílio da espiritualidade, de assimilar toda a mensagem, todo o conteúdo, provocando em nossa intimidade, em nossa maneira de ver e de viver a vida, de uma forma mais resignada e corajosa, que a nossa fé, que horas são postas à prova, possa na noite de hoje receber o combustível necessário por meio da mensagem do Cristo, esse divino amigo de todas as horas. Com esse desejo, com esse sentimento de gratidão, nós pedimos à espiritualidade amiga, então, a permissão para darmos por iniciada a atividade doutrinária desta noite, dizendo que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. A palestra da noite de hoje, então, é com o nosso irmão Alcemir. Ele vem do Centro Espírita Deus, Amor e Caridade. Seja bem-vindo, Alcemir. Que assim seja. Boa noite a todos. Sempre é uma satisfação, é uma alegria nós estarmos tendo essa oportunidade de expormos aquilo que a doutrina espírita tem nos trazido. Essa doutrina que abre os nossos horizontes, a nossa condição de ver, de entender a vida e de nos incentivarmos a buscar cada vez mais o nosso aprimoramento como espíritos que somos. E o tema da noite, ele vai dizer muito com relação a esse aprimoramento, porque ele está no capítulo 30 desse livro que a gente conhece, Fonte Viva, né? Psicografia do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, e que vai intitular Educa. O tema, né? Educa. É uma mensagem para nós, justamente nos alertando para o principal objetivo da encarnação. Por que nós estamos aqui na Terra? Para nos educarmos, para nos aprimorarmos. E os Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, eles justamente vão comparar a Terra
Eles dizem que nós podemos comparar a Terra a um hospital, né? A uma penitenciária e também a uma escola. Um hospital por quê? Porque a humanidade ela não está apenas no planeta Terra. Olhamos hoje com aquilo que a ciência nos possibilita entender, coisa que não acontecia lá atrás. Hoje, com o telescópio Webb, o mais moderno, lançado, o Hubble foi aposentado, ele desvendou o universo, está desvendando, mostrando que a nossa galáxia, só aqui, na nossa galáxia, na Via Láctea, existem mais de 400 bilhões de sóis. Olhamos bem esse número. Só que cada sol tem uma família de mundos. E o planeta Terra se tornou um grãozinho de areia, porque existem muitas, milhares, milhões de galáxias. E eles estão falando agora que existe um universo, mas também existem os multiversos. Então, uma imensidão, e a nossa Terra, esse pontinho aqui, ela é uma das escolas, porque como os Espíritos revelaram, há muitas moradas na casa do Pai. Jesus, já nos trazia isso, não abrindo muito esse campo de entendimento há 2000 anos atrás, porque precisávamos melhor entender, através da ciência, a multiplicidade de mundos. E a humanidade está em todo esse universo, não é só aqui. Por isso eles dizem que a Terra é um hospital. E quem é internado no hospital? Doentes morais. Somos nós. Se nós viemos para cá, se nós estamos encarnados aqui, é porque nós somos doentes morais. Trazemos as impurezas, as imperfeições do espírito. Somos espíritos milenares, temos um passado, centenas de encarnações na nossa bagagem, culturas das mais variadas, porque já andamos aí desfilando por muitos países, por vários continentes. Quantas culturas, quantas línguas, quanto aprendizado. Mas trazemos ainda, na condição de espíritos, mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada, que é a perfeição, trazemos as imperfeições morais. Por isso somos doentes da alma, orgulho, egoísmo, viciações de todas as áreas, pensamentos ainda deturpados, dificuldade em muitas áreas, principalmente a área do relacionamento humano. Quantos problemas trazemos? E precisamos de um hospital, justamente para nos tratarmos. Mas eles falam também que a Terra é uma penitenciária. E eles dizem, e quem são, vamos usar aqui o termo, internado numa penitenciária? Aqueles que burlaram a lei divina nesse caso, e precisam ressarcir os seus débitos. Por isso a Terra é um mundo de expiação, porque aqui nós também temos que saldar as nossas dívidas de outras épocas. Então, uma oportunidade para isso, porque ferimos a lei, machucamos corações, ferimos a nós próprios, através de viciações, de atitudes, que nos colocam nessa condição de um doente moral. Mas eles falam aí que a Terra também é uma escola.
é um cenário educacional para espíritos que chegam aqui nessa condição que nós nos encontramos, mais ou menos parecidos que somos. Porque nós vamos olhar numa classe, na escola convencional aqui na Terra, elas estão sendo sempre selecionadas de acordo com a condição de cada aluno. Alunos parecidos ocupam as mesmas classes. E mais ou menos nós trazemos aqui no planeta imperfeições parecidas. E ela é a escola ideal para o nosso caso. Por que eu nasci, Às vezes vem esses questionamentos. Eu não pedi para nascer. Pedimos sim. Há todo um planejamento reencarnatório. E a escola ideal para nós, existem muitas no universo. É essa aqui. Com pessoas que nós já convivemos, inclusive no passado, e temos relações, comprometimentos, situações das mais adversas, que nos permite esta oportunidade. Mas o mais interessante que os Espíritos colocam, o mais não, porque tudo é interessante, aquilo que a doutrina espírita nos revela. Mas eu adoro essa comparação, às vezes, da escola divina, essa situação que é chamada de pedagogia divina, com a pedagogia que nós conhecemos aqui. Quem é professor sabe disso, quem trabalha na educação sabe disso, que existe uma pedagogia. Nós vamos ver que os nossos alunos, vamos pegar aí do primeiro ano do primário, há toda uma pedagogia, métodos de ensinos, que vai do mais fácil para o mais difícil. E as matérias, elas vão sendo trazidas de acordo com a evolução da nossa criança. Você não ensina uma equação de segundo grau para uma criança do primário. Ela não teria condições de entender. Ela precisa primeiro aprender os números, as equações básicas, para depois vir o mais complexo. Há toda uma pedagogia no cenário educacional que nós conhecemos, Nós que já passamos pelos bancos escolares, sabemos disso, que estamos passando aí, muitos estão passando. Mas dentro da pedagogia divina, o nosso coordenador principal é Jesus, que Ele é o governador do planeta. Nós sabemos isso hoje. E a Terra, ela também teve fases. Se nós pegarmos de Moisés para cá, vamos pegar na época de Moisés, a primeira revelação da lei divina, os 10 mandamentos. Não faça isso, não faça aquilo, porque senão Deus castiga, Lições apropriadas para alunos daquela época, daquela fase. Dizem os Espíritos que ali nós estávamos na infância espiritual, porque até chegar Moisés, nós entendíamos, dentro da divindade que existe em nós, do gene divino, que sempre existiu desde das mais primevas épocas, do primitivismo lá atrás, nós adorávamos os deuses, porque víamos Deus no trovão, na lua, no sol. Nas questões da natureza, eram os vários deuses, e esses vários deuses foram sendo cultuados ao longo dos séculos, dos milênios. Nos lembramos dos romanos? Eles eram politeístas. Existiam os altares onde se faziam ali oferendas e veneravam o Deus da guerra, o Deus da colheita, o Deus disso, o Deus daquilo. Os povos faziam isso. Mas vem a primeira lição: o Deus único, com Moisés.
Porque estávamos na infância. O Deus que devíamos temer, porque senão Ele castigava. Então nós tínhamos, era uma forma de reprimir, de segurar os ímpetos imperfeitos, violentos daquele povo que foi tirado após 4 séculos da escravidão do Egito. Um povo que não tinha escola, um povo totalmente alienado. Mas os tempos vão passando, os séculos. Quantos profetas foram enviados? 1.600, 1.700 anos após Moisés, o próprio pedagogo aí principal, Jesus, ele vem em pessoa trazer a segunda revelação da lei de Deus. Ali, uma parcela da humanidade, dentro de uma programação, de uma pedagogia, porque inúmeros professores de cristianismo foram escolhidos no mundo espiritual para reencarnar, não só ali onde Jesus nasceu, mas em muitas cidades, porque posteriormente, principalmente por Paulo, o Evangelho seria disseminado em outros lugares, e lá teriam que ter corações com consciência, com capacidade de rapidamente absorver aquela mensagem, porque já estava construída dentro de cada um, e disseminar. Então, quantos espíritos, dentro da programação dessa pedagogia, reencarnaram na Terra com essa proposta, com essa missão? Por isso eles resistiam a tudo, à morte, inclusive nas arenas. A eles era dado a chance de renunciar a Jesus, e eles não renunciavam. Preferiam ir para a morte, porque eram espíritos preparados em condições de receber a segunda revelação para que o cristianismo pudesse ser desenvolvido. Ali, segundo os espíritos, a humanidade já se encontrava na maioridade espiritual. Em Moisés, a infância. A crença nos vários deuses. Em Jesus, já a crença para muitos, não todos, uma parcela pequena. Já a crença no Deus único, e no entendimento agora, uma condição de compreender um entendimento um pouco além, porque ali se falava em amor, uma palavra que não existia antes. Ali foi ensinado que nós devíamos amar os nossos inimigos, e tinham espíritos em condições de entender isso, e absorver isso, e viver isso. Se alguém te bate numa face, apresenta outra, não revida, porque até então era o revide, senão você seria covarde, Mas há lições, se nós vamos pegar o Evangelho, de um novo horizonte que se abre, de um novo entendimento, de lições completamente distanciadas de tudo aquilo que nós tínhamos aprendido até então, de uma lição que nos convidava a fazer um trabalho interior. Olha só, até então não existia isso, de enxergarmos não mais o cisco no olho do nosso irmão, os mínimos defeitos, como ainda fazemos isso, mas de começarmos a enxergar os grandes defeitos, a trave que existe no nosso olho. Uma abordagem psicológica, até então nunca vista, de fazer um mergulho interno, um mergulho interior, para olhar os problemas que existem dentro de nós. Isso nos chegou há 2000 anos. Para olharmos que a grande problemática não estava fora,
mas estava dentro de cada um de nós. E começarmos a olhar também, uma visão muito interessante que o cristianismo, que Jesus nos trouxe, de uma vida que continua. Olha só, uma grande revelação. E de que esse lugar bom a ser conquistado depende do nosso comportamento aqui, da nossa vivência. E ele trazia ele mesmo como caminho, ou seja, os seus ensinamentos como caminho, como a trajetória para que nós pudéssemos alcançar a verdadeira vida. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Quer alcançar as belezas espirituais, a elevação do espírito? Está aí o caminho, o Evangelho. Então, muitos estavam em condições de compreender isso. E numa época, como colocamos, programada, onde milhares de espíritos desceram, espíritos mais evoluídos, que já tinham essa maturidade espiritual, que vieram como missão de absorver aquilo ali rapidamente, porque era o primeiro contato, né? Que você tinha com as mensagens cristãs, e você já... era só uma questão de recordar aquilo que já estava aprendido, introjectado dentro de nós. E aí nós vimos o movimento cristão eclodir numa época de perseguição. A perseguição aos cristãos. Eram levados lá nas arenas, né, para divertir o público, o circo, onde eles eram devorados. Mas eles sabiam que dali a pouco eles estariam vivos, porque a morte não existe, e numa vida espiritual, num lugar bom, porque foram homens bons, buscaram viver o Evangelho, buscaram seguir aquele caminho mostrado por Jesus. Mas o mestre, dentro dessa pedagogia divina, ele fala que muito mais ele gostaria de revelar, mas que a maioria dos homens não compreenderiam. É a mesma coisa de um professor chegar para um aluno de de primário, e dizer assim: ó, eu tenho uma equação de segundo grau para passar, mas é mais adiante. Porque se eu passar agora, você não vai conseguir entender, não vai ter condições de desenvolver isso. Você vai precisar primeiro construir uma base, para poder depois, aí sim, receber algo no sentido de que você vai absorver, entender e vai levar adiante. Então Jesus fala isso, que ele tinha muita coisa para falar, mas não poderia agora, mas que mais tarde ele enviaria um outro Consolador, que iria revelar muitas outras coisas e relembrar tudo que ele tinha ensinado, porque ele sabia que o Evangelho, que seus ensinamentos seriam deturpados pelos homens, que esses homens moldariam o Evangelho de acordo com seus interesses. E assim foi. Passaram-se mais 18 séculos e meio e chegou o Espiritismo, num momento de maturidade espiritual. Infância, Moisés, maioridade, 18 anos, vamos dizer assim, Jesus, maioridade, ou seja, faculdade agora. Nós estamos na época de absorver ensinamentos deste tipo que nós estamos aprendendo aqui no Centro Espírita, aquilo que o Espiritismo vem revelar. 1019 questões foram trazidas no Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Naquela época não tinha energia elétrica,
Era a lamparina que Kardec usava nas noites. Não existia carro, motor, não existia pneu. As carroças eram rodas de madeira. 18, né? Olha quantos séculos, mais de 18 séculos. E essas 1019 questões são atualíssimas. Com todo esse avanço da ciência, nós estamos hoje estudando aquilo que veio há tanto tempo atrás de forma atual, e passará 1000, 2000, quantos 1000 anos for, continuará atual, porque o Espiritismo, ele está estruturado na lei divina, na lei de Deus, e a lei de Deus é imutável. E agora nós temos condições de entender quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Essa visão do mundo espiritual que o Espiritismo traz é fantástica. E tem gente que diz assim, mas ninguém voltou para contar. Não acredita em vida após a morte? Ninguém voltou para contar, mas como não? O Livro dos Espíritos vem de lá. Chico tem mais de 400 livros, todos eles ditados pelos Espíritos. Divaldo, Raul Teixeira, tantos outros médiuns. O mundo espiritual derramou informações sobre nós, porque nós estamos hoje em condições, com essa maturidade espiritual, de entender, de compreender. E quando nós falamos, voltamos ao tema educa, quando nós falamos em educação, qual é a ideia da maioria de nós? Que a educação está restrita às escolas terrenas, onde nós colocamos nossos filhos, para que eles possam lá ter uma boa educação. Se nós tivermos condições de colocar em colégios particulares, melhor. Eu vou dar uma boa educação para o meu filho, um bom colégio, para que ele possa vencer na vida. Porque a ideia hoje, nós vamos ver Ministério da Educação, Secretaria Regional da Educação, Colégio Educacional, com uma finalidade. E isso às vezes nós não observamos. Uma finalidade de informar e de instruir. Nós vamos lá buscar informação, instrução, para nos prepararmos para a dinâmica da vida, alcançarmos uma posição no campo social, onde nós possamos ter um bom emprego, uma boa remuneração. Para muitos, vencer na vida. Meu filho venceu na vida. Estudou, tem um bom emprego, ganha bem, já construiu a sua casa, tem um bom carro, venceu na vida. É uma visão completamente parcial. Porque o que os espíritos falam a respeito de educação é muito diferente. Eles falam que a educação integral é aquela que está sim estruturada na intelectual, na busca de informações. Ela é importante. Uma pessoa informada, ela pode ter maior condição de discernimento, de entendimento. Mas eles falam da outra parte, e talvez uma parte fundamental, que é a educação moral. É essa que desenvolve as nossas potencialidades divinas, a nossa capacidade de desenvolver o nosso espírito, porque Deus colocou em nós uma centelha divina, e essa centelha divina tem que ser acordada, desenvolvida, no sentido de potencializar
tudo aquilo que nós somos. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, como nos ensinou Jesus. Ele disse que nós podemos fazer tudo o que Ele faz, que Ele fez. E muito mais, se quisermos. Ele mandou nós nos esforçar para fazer brilhar a nossa luz. Ele, como governador, como um espírito crístico, um irmão mais velho nosso, que recebeu a terra há 4,5 bilhões de anos atrás, e lá ele já era espírito crístico. Ele tinha todo o entendimento das leis na época e sabia o que nós éramos, que somos sementes que Deus plantou e que traz no germe o potencial de sermos anjos, espíritos perfeitos, de podermos acessar os mundos felizes do universo. Só que é uma construção que depende unicamente de nós, porque alcançarmos as culminâncias espirituais, estarmos numa condição de total felicidade, não cai do céu, é algo a ser construído por nós, é obra dos milênios. É isso que Emmanuel, ele vai trazer neste livrinho, neste capítulo 30, e aqui ele começa, Emmanuel, trazendo uma passagem da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, e olha o que Paulo fala lá naquela época. Olha a visão de Paulo. Que espírito era esse? Ele disse assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Primeiro ele fala que nós somos o templo de Deus. Porque na condição de espíritos primitivos, com a divindade dentro de nós, essa centelha a ser desenvolvida, nós começamos a criar templos, altares, lugares de adoração, sempre fora, em algum lugar, e nós íamos até lá, para lá fazer os sacrifícios, as oferendas, né? Para tentarmos entrar em comunhão com Deus, dentro da nossa capacidade de entender. E os tempos foram passando, nós fomos desenvolvendo as nossas potencialidades, mas se formos analisar, essa forma de adoração, ela ainda não mudou muito, do primitivismo para os tempos atuais, porque nós ainda vamos a determinados lugares, achando que Deus está lá. Às vezes nós viemos até no centro espírita, com esse intuito de que aqui está a espiritualidade que vai nos ajudar, de que Deus está aqui. Quantos vão na igreja? Quantos vão em outros templos? Na busca sempre da divindade fora. Mas olha o que Paulo está falando. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Você, nós, cada um de nós é o templo está aqui dentro. Lá naquela conversa de Jesus com a mulher samaritana, ela faz essa pergunta para ele: Senhor, os judeus dizem que Deus tem que ser adorado no Monte Sião em Jerusalém, no templo de Jerusalém. Já os samaritanos dizem que Deus tem que ser adorado no Monte Gerizim. Quem está com a razão? E Jesus diz que nenhum nem o outro, que dia viria em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade.
Ou seja, aqui dentro. Se nós formos olhar o cristianismo, todas as mensagens de Jesus, nós vamos ver que as setas, os vértices, eles se direcionam para o sentimento, para o coração, para a transformação íntima. O que Jesus responde à mulher samaritana é justamente isso. O dia virá em que o homem vai acordar e vai entender que nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, no trabalho, na escola, em casa, nas vias públicas, em qualquer lugar, porque nós estamos nos relacionando com as pessoas em todos os momentos. São nas nossas atitudes, nas nossas ações, que nós vamos estar em sintonia, em adoração a Deus ou não. Porque sempre que nós nos aproximamos da lei divina, da lei de amor, de justiça, de caridade, nós estaremos adorando a Deus. O templo a ser construído é aqui dentro, é no brilhar da nossa luz. Esse é o grande propósito. A irmã Alcione, ela fala, e nós tivemos esse final de semana, aqui em Tubarão, um evento sobre o Evangelho Redivivo, que traz esse lema, que o Evangelho ele tem que ser conhecido, meditado. Meditado é você se debruçar sobre ele para entendê-lo. Sentido, aí é trazido para o coração, no campo do sentimento, e vivido. Esse é o caminho. Porque não basta tu conhecer. Aí nós entramos na asa do intelectual. Instrução. Nós podemos vir no centro espírita e aprender espiritismo. Aqui nós estudamos o Evangelho e todas as outras informações trazidas pelos espíritos. Isso é instrução. É aquilo que a gente aprende na escola. Vai trazer subsídios para o nosso intelecto, para o desenvolvimento do nosso intelectual. Agora nós temos que trazer isso para a asa da moralidade, do moral. Pessoal, boa noite. Gostaria de pedir a colaboração de vocês. Estamos com 2 carros prata, Toyota, encostado à frente do portão de um senhor aqui no vizinho. Se for de algum dos senhores, com Corolla MJX 7H92 e o March MLO 6G19, o March prata, e também um Toyota Corolla prata. À frente do portão do senhor ali, ele precisa entrar. Se for de algum de vocês, por favor. Então observamos que a questão apenas do conhecimento, da aquisição de informações, mesmo que seja do Evangelho, ela não resolve. Porque nós temos que utilizar a informação e trazer para o campo do sentimento. É o altar divino. Construir esse altar diante do quê? Da mudança de comportamento. Porque nós vamos fazer brilhar a nossa luz desde o momento em que nós passamos a transformar o sentimento e fazê-lo com que as nossas ações aconteçam de acordo com aquilo que nós estamos aprendendo. É a asa da moralidade, é a educação no campo integral. Emmanuel vai ali na continuidade daquela ideia, sempre dizer que isso está aqui, só que precisa ser desenvolvido. Porque não adianta mais nós criarmos subterfúgios, atalhos, fazermos certas adorações, criarmos certas situações em que vamos fazer isso ou fazer aquilo
mas de forma física, através de gestos, de atitudes, que não seja a transformação íntima. Porque a partir do momento em que nós formos realmente trabalhar as nossas imperfeições, aí nós começamos a criar esse templo interno, dentro. O altar passa a ser aqui, porque Deus habita aqui. Nós não podemos sermos criaturas religiosas apenas dentro da igreja, ou dentro do centro espírita, ou dentro do templo, ou nos lugares de adoração. Nós precisamos sermos religiosos, termos essa conexão com Deus em qualquer lugar que nós estejamos, até mesmo em estado de solidão, onde apenas estamos nós e a nossa consciência e o nosso pensamento, porque dependendo do que estamos pensando, nós podemos estarmos poluindo o ambiente com energias tóxicas, e o nosso pensamento está completamente desconectado da lei divina, porque entra até o pensamento. Segundo Emmanuel, aliás, segundo os Espíritos, Emmanuel fala disso, justamente no livro Pensamento e Vida, e há outras citações também de outros Espíritos, de que a fonte de tudo, a origem de tudo, está aqui, no sentimento, não é no pensamento, porque o pensamento ele vai promanar do sentimento. É através do sentimento que geram os pensamentos. Então o nosso pensamento ele vem do nosso templo interno, daquilo que sentimos. É aqui que nós temos que trabalhar. É esse templo interno que tem que ser desenvolvido. Porque de acordo com o nosso sentimento surgem os pensamentos, consequentemente as ações e as consequências. Se nós estamos sentindo ódio, o nosso pensamento vai estar direcionado a alguém, e o desejo que aconteça qualquer coisa com aquela pessoa. Olha só, sentimento ruim no nosso altar divino, consequência irradiada para o pensamento, que nós vamos direcionar para alguém. Às vezes fica só no pensamento, mas a gente vê todos os dias aí esse pensamento girar em ação física, e as consequências, ou seja, o mal presente, a desconexão com o alto, com Deus, com Jesus, com a lei divina, completamente ausente. Energia tóxica sendo produzida, poluindo a psicosfera do planeta, mas primeiramente poluindo a nossa psicosfera, que geram danos terríveis à nossa organização celular. Até quando, nós vamos acordar, vamos nos manter dormindo com relação a essas questões? O quanto é necessário e urgente trabalhar esse altar interno, para que a partir desse esforço, essa palavra Emmanuel vai terminar isso aqui, tem que ter esforço, tem que ter esse despertar, tem que ter esse olhar interno, diagnosticando, admitindo os nossos erros. Porque como é que nós vamos trabalhar um erro se nós nem sequer diagnosticamos ele em nós? Às vezes o nosso orgulho esconde os nossos equívocos, os pontos que têm que serem trabalhados. Não admitimos, e se alguém adverte, nós vamos vociferar diante daquela pessoa, vamos ficar irritados com aquela pessoa, porque ela nos apontou pontos que eram importantes observarmos.
Então essa educação que Emmanuel vai nos trazer é justamente essa educação do campo do sentimento. É o ponto fundamental, é a origem de todos os nossos males e de todos os nossos avanços, porque quando nós aprimoramos o sentimento, nós começamos a brilhar a nossa luz, nós começamos a trilhar o caminho da verdadeira felicidade. Desde o momento em que nós passamos a nos conectar com Deus, a fazer o bem, a evitar pensamentos tóxicos, o ódio, a raiva, o ciúme, a maledicência, e nós começamos a trabalhar tudo isso, nós começamos a construir um tempo verdadeiramente agora de adoração a Deus, mas uma adoração aqui. Não adianta nada a adoração externa, as práticas exteriores. Jesus combateu as práticas exteriores naquela época, e nós queremos burlar às vezes a lei nesse sentido. Não adianta aceitar Jesus só. É muito comum às vezes, ainda vamos encontrar em muitos caminhos de orientação religiosa, que basta aceitar Jesus. Nós que trabalhamos em grupo mediúnico, o pessoal que sabe disso, quem trabalha em grupo mediúnico, quantas vezes nós recebemos espíritos que após passar um bom período nas trevas, no umbral, que são trazidos, recolhidos, e vão para uma reunião mediúnica para receber orientação ali, eles questionam por que foram para aqueles lugares, por que não foram para junto de Jesus, porque afinal de contas elas tinham aceitado Jesus, cumpriram com todos os preceitos que foi orientado a elas, tudo externamente, porque não houve nenhum trabalho interno. Aí ela vai ser explicada: não, meu irmão, o trabalho tem que ser aqui dentro, senão nós queremos construir um céu que não merecemos, que não fizemos nada por isso. É evidente que não. A lei divina é clara com essa questão. Kardec não coloca que o verdadeiro cristão é aquele que é reconhecido pela sua transformação moral, sentimento, pelos esforços que faz em domar as suas inclinações más. Aí está, esse é o cristão. E nós às vezes querendo pegar atalhos. O problema é a surpresa, quando retornamos ao mundo espiritual, que achamos que o céu está esperando por nós, e temos uma surpresa, porque se não construirmos o céu aqui, não vamos receber a recompensa, como Jesus disse, Tu já recebeu a tua recompensa lá na terra. Então, gente, é uma reflexão que a gente traz, o tempo já está avançando, para que a gente possa ver que a educação verdadeira é as duas asas, Mas essa aqui não pode faltar. Obrigado, que Deus nos abençoe. Uma vez mais, convido a todos para nos unirmos em pensamento, procurando nos ligarmos ao Mestre Jesus, a Deus nosso Pai. Te agradecemos, Pai de infinita bondade, pela oportunidade concedida a cada um de nós de estarmos nesta casa de orações na noite de hoje. Obrigada, Senhor, por todas as instruções aqui transmitidas. Obrigada, Senhor, por nos fazer conhecer as Tuas leis,
por fazer compreender-nos, Senhor, a tua justiça, a tua infinita justiça, o teu amor e a tua caridade, por meio da dádiva e da bênção da reencarnação. Oportunidades que são concedidas a todos os seus filhos de recomeçarem, de nos transformarmos, de nos aprimorarmos, intelecto moral. Obrigada, Senhor, porque agora temos condições de levarmos as nossas vidas com mais tranquilidade, com mais resignação, com mais coragem e compreensão das coisas. Compreendemos a nossa natureza, sabemos de onde viemos, por que aqui estamos e para onde retornamos. Compreendemos exatamente por meio dessa doutrina consoladora o nosso propósito. Rogamos a Ti, Pai, com todo o sentimento de sinceridade, de amor que temos em nossa intimidade, que envie sempre os bons espíritos para que guiem os nossos passos, como fez o Mestre e ainda o faz, para que estejam próximos de nós, para que nos alertem nos momentos em que nós venhamos a cair novamente. Pedimos-te, Senhor Jesus, a presença dos amigos espirituais nos momentos de dor e de sofrimento, em que somos colocados à prova por dores, por enfermidades, por problemas mil que existem no mundo material e de expiação. Que possamos, Senhor, estarmos firmes no propósito de nos melhorarmos, de nos aprimorarmos. Que a Tua luz, Deus Pai de amor, envolva todos os corações aqui presentes, todas as criaturas de nosso planeta Terra, essa abençoada escola educandária de almas, para que possamos nós seguirmos adiante, trilhando na marcha da evolução e do aprimoramento. Que assim seja. Graças a Deus.